Muito boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é André Biancarelli, sou professor aqui do Instituto de Economia da Unicamp e atualmente sou diretor, e com grande satisfação vou coordenar aqui essa mesa de discussão do cenário fiscal pós-Covid. Estamos recebendo aqui o notório José Roberto Afonso e contamos com a presença de representantes da Prefeitura também de Campinas e do nosso corredor, depois a gente vai. Vou apresentar aqui formalmente o nosso convidado, até dispensaria, mas eu vou ler aqui a sua biografia, que está no Lattes, está aí. Para aqueles que não conhecem, José Roberto Afonso é economista e contabilista, possui pós-doutorado em administração pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, doutorado em desenvolvimento econômico pela Unicamp, mestrado em economia da indústria e da tecnologia pela UFRJ, bacharelado em ciências econômicas pela Universidade Católica de Santos. Atualmente é professor do programa do curso de doutorado em Direito do Instituto Brasileiro de Direito Público, investigador do Centro de Administração Pública da Universidade de Lisboa, sócio-controlador de empresas do Brasil e em Portugal, assim como consultor independente, inclusive de organismos multilaterais. Foi superintendente do Banco do BNDES, assessor técnico especial do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte, e foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É isso, Zé Roberto, já está bom. Tem experiência na área, tem muitas áreas aqui de experiência, mas certamente uma palavra, um dos grandes especialistas de finanças públicas no Brasil. É um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pelo convite, e a palavra sua, depois apresentamos o convite. Obrigado. André, agradeço. Eu acho que me permita aí cumprimentar você e todos os demais colegas aqui da mesa e do auditório. Acho que bastava só dizer que eu fiz doutorado aqui com muito orgulho e estou voltando aqui há 12 anos, né? A última vez que eu estive aqui foi na defesa do meu doutorado. Tem a apresentação, eu vou passá-la um pouco mais rápido. Eu acho que o ambiente e as pessoas que estão aqui pela qualificação, pela experiência, mais interessante é um debate do que a gente só ficar aqui conversando, fora que o que eu tenho sentido aqui, depois de tanto tempo das pessoas ficarem em casa, mascaradas, está todo mundo louco para conversar, né, para dialogar, para debater. E já quero me penitenciar aqui, inclusive, com o Manuelito, que eu não vou tratar muito de conjuntura, não. Eu não vou tratar nada de conjuntura. E a resposta particular da questão de juros é só o Brasil e acho que uma ou outra economia emergente que está subindo taxa de juros para combater choque de oferta, né? Isso aí é livro-texto. O que eu queria aqui um pouco, e até em registro aqui na casa, abrir aqui com uma citação do Keynes. Minha tese de doutorado, a primeira parte, aliás, eu fiz, né, um estudo sobre a visão fiscal do Keynes. Na verdade, eu tinha uma dificuldade com o Julinho, porque assim, se abre a teoria geral, não existe política fiscal na teoria geral, né? E aí a gente fica assim, mas como é que o Keynes era o pai, né, da política fiscal e ele, na teoria geral, não tratou en passant, né, de finanças públicas? E, na verdade, a gente vai encontrar nas obras completas dele extremamente ricas, e aí sim a gente vai encontrar muita coisa, como me permitiria aqui fazer essa citação, pegando ali rebate no pedaço pequenininho que está ali embaixo, foi no discurso dele no parlamento, no debate sobre a criação do seguro social inglês, que na verdade vem modelar do mundo inteiro, em particular, né, aqui do Brasil. O debate dele com o Lord Beveridge, os dois inclusive começam brigando e acabam juntos, e ele, dentro dessa discussão de seguro social, ele dizia assim, a tese básica dele, o futuro é o que você constrói no presente. E eu acho que isso é muito importante, porque aí o Manelito aqui começou, nós vivemos momentos de desafios tremendos, e eu acho que é a hora de você decidir o que você vai ser, você vai decidir agora. E entre outras coisas, em particular, que eu acho que é uma das coisas que mais me preocupa,
essa própria reforma do seguro social, né, em inglês, e que durou décadas, precisa ser refundada. Já posso aqui dizer assim, todo mundo, quem tem trabalhado nesse assunto, acho que tem uma conclusão que precisa refundar. O que tem a fazer, ninguém sabe. A única certeza que você tem é que o futuro não será igual ao presente. Na verdade, isso vale para o seguro social, vale em particular para a tributação, vale para finanças públicas, em geral. A teoria fiscal, política fiscal, tem passado por uma revolução nos últimos anos. E aqui que é uma escola, né, do pensamento, provocaria e alertaria vocês a olharem muito o que está sendo discutido lá fora, porque eu acho que o Brasil tem participado pouco, para dizer nada, né, nessa discussão. Fora que trocou tudo, né? O que falava da Unicamp, se você for ver hoje o discurso do Banco Mundial, do FMI, eu acho que está à esquerda do que seria a esquerda da Unicamp, tal a gravidade dos problemas sociais e que esses organismos e econômicos, esses organismos estão preocupados. Minha opinião, nós temos desafios, né? Palavra que o Manuelito aqui bem colocou, tremendos, por isso que eu acho assim, não é que a questão conjuntural não é relevante, mas eu tenho que enfrentar a conjuntura, mas olhando a estrutura. A revolução digital já estava mudando, não é só tecnologia, mudando as relações econômicas, as relações sociais, as relações, né, trabalhistas, e quando chega a Covid, parece assim, às vezes eu fico até algo quase como se fosse né, programado, pensado, acelera isso de uma forma impressionante, né? A começar, nós, acho que todos que estão aqui nessa sala, você começa a fazer compras pela internet, como você nunca tinha feito. E as finanças públicas, ou a administração pública, muda, ainda que eu acho que lentamente, está indo a reboque, está indo atrás, mas é inexorável. Quer dizer, serviços públicos, em particular os serviços essenciais, né, como saúde, educação, segurança, assistência, não vão ser, né, não são hoje como eram antes, mas sobretudo vão ter que mudar drasticamente para frente. E isso significa vários desafios. A forma de cobrar os impostos, que nós vamos aqui talvez até falar um pouco mais, mas eu diria mesmo até, que não vou falar aqui, até a forma de se endividar, né? A gente estava até no almoço aqui um pouco conversando, aí só fazer aqui um parênteses à parte, né? Fugir aqui um pouquinho. O peso que você tem das fintechs e dos bancos digitais, né? Todo mundo sabe disso, provavelmente muitos aqui nessa sala estão usando banco digital. Agora, o que eu não vejo ninguém falar é que a dívida pública brasileira é movimentada por dealers, e esses dealers, que são 7 dealers, são os grandes bancos que estão ficando para trás. Este movimento da própria digitalização, né, do banco digital, da fintech, vai bater na gestão da dívida pública. Não aliás, eu até diria que acho que no Brasil, mais do que no resto do mundo. E esse assunto ninguém nem conversa, né? Eu até entendo que os bancos não queiram conversar, né? Mas o negócio deles está ficando para trás, né? O Nubank vale mais do que o Itaú, mas isso também vai ter repercussões na própria dívida pública. E o que a gente pode aqui conversar aqui um pouco mais, em particular, o Brasil é um país federativo, de fato, de direito, e na minha opinião também de fato. Aliás, quando a gente fica fora do país, eu vejo quanta autonomia que você tem nos governos estaduais e particularmente nos governos locais, embora a gente chegue aqui todo mundo reclama, mas você não tem a autonomia que você tem aqui, poucos outros países têm. O que aumenta o desafio, quer dizer, como que você equilibrar o federalismo, lidar com o federalismo quando ele passa para as nuvens, né? Que ele, né, deixa de ser feito até tanto presencial em Brasília. Aliás, até que antecipo, eu acho que a Covid, né, o enfrentamento da Covid representou, pode ser que, espero eu que não esteja enganado, um otimismo, que pela primeira vez na história da Federação Brasileira
você teve uma federação que virou de baixo para cima, virou os Estados Unidos do Brasil, porque os prefeitos se juntaram, os governadores se juntaram, como nunca. Eu já trabalho aqui nessa área há uns 30, 40 anos, nunca vi isso. Manuelito, mais gente, né, estão aqui. E as diferenças regionais, né, que marcavam guerra fiscal de semestre, isso tudo foi deixado para lá. É lógico que também tinha um personagem em Brasília que acho que conseguiu ajudar, favoreceu eles a se unirem. Mas personagem à parte, né, o que importa é a estrutura. E eu espero que esse movimento, né, de baixo para cima, né, em várias áreas, talvez até aqui, né, em saneamento, que o Manuelito está começando a mexer, em várias outras, acho que isso vai implicar uma mudança radical, né, na federação. E federação nas nuvens para um país como da dimensão continental do Brasil ajuda muito, que antes você precisava, você tinha enorme dificuldade para reunir 27 governadores em Brasília, e hoje 27 governadores ficam num grupo lá de WhatsApp, né, 500 prefeitos. Aliás, o Brasil, como eu já ouvi, a gente escuta na Europa, é a república do WhatsApp. Tem o lado ruim, né, que sabe bem aí, né, fake news e o resto, mas acho que também tem o lado bom de aproximar isso. E eu só estou comentando que acho que assim, tem muita coisa aqui para a gente, né, pensar. Quer dizer, nós temos que repensar conceitos e alargar reflexões. E eu acho que, acima de tudo, está aberto para todas as ideias. E eu acho que nesse ponto que eu queria reforçar muito o papel da academia, né? Quer dizer, é um momento, mais do que nunca, de fazer provocações. Não precisa provocar igual o outro personagem lá, mas provocar no sentido de você, né, questionar dogmas, pesquisar, né? Nós vivemos na era dos dados, nós nunca tivemos tantos dados às mãos, e ninguém tem mais dados do que a administração pública, né? Aliás, uma corrente crescente, né, pelo mundo, você fazer políticas públicas com evidências. E o Brasil, acho que assim, é o paradigma mundial de fazer a política pública esquecendo a evidência, né? E acho que tem chance de a gente poder fazer essas mudanças. Sim, sou um pouco otimista em relação. Lógico que lamentando aí 600 mil ou mais de 1 milhão de mortes, mas este enfrentamento e como o país sobreviveu à Covid, aí não só o Brasil, mas e o resto do mundo, eu acho que a gente tem que tirar algumas tendências e estratégias boas. Primeiro, que a gente já comentou aqui, a descentralização fiscal. Você teve um fortalecimento e a união política, administrativa e, sobretudo, o fortalecimento dos outros poderes numa velocidade, numa intensidade como nós nunca tivemos antes no passado. Lógico que quando você está no dia a dia ali, né, no coração da batalha, às vezes você não tem essa noção. E eu destacaria, em particular, o que foi a gestão da pandemia pela rede pública, né, de saúde brasileira, né, que você conseguiu gerir mesmo contra o mandatório maior da nação. E você está em pé, né? Lógico, poderia ter morrido certamente bem menos gente do que morreu, mas eu acho que isso significa uma mudança muito importante. Rede de proteção social, né? A reconstrução. Aliás, né, quando estoura a pandemia, se falava muito aqui em invisíveis. Na verdade, os invisíveis já existiam, é que não se queria olhar. A situação, né, você estava à margem dessa economia, à margem da sociedade, sobrevivendo graças ao biscate, sobrevivendo, né, se virando. De repente, a coisa ficou muito grave e você conseguiu dar uma resposta e construir. Às pressas, com toda dificuldade, eventualmente com todo clientelismo, com algum clientelismo ou muito clientelismo político, mas você deu uma resposta via auxílio emergencial de proteção social
que essa semana, segunda-feira, não sei se algum de vocês aqui, eu não me lembro, não vi aqui tanto o jornal brasileiro, o monitor fiscal da FMI que saiu segunda-feira coloca o Brasil como um paradigma no mundo na questão do auxílio emergencial, a rapidez que você montou. Lógico, você só conseguiu ser rápido porque você já tinha, né, a expertise, você já podia certamente ter feito muito melhor. Mas isso sinaliza, e aí eu queria, né, já aqui voltar, que a gente tem que repensar a proteção social, especialmente porque, né, não adianta mais você ter programa de seguro-desemprego. Aliás, o Brasil tem um dos melhores programas de seguro-desemprego do mundo. E quase você nem falou, porque quem estava na rua, ele não tinha emprego, então não conseguia ter acesso ao seguro-desemprego porque ele nem emprego tinha. Então, essa é a discussão. Aliás, um parênteses à parte, relendo lá o Keynes, né, discussão com o Beveridge, o Keynes gostava muito mais do seguro-desemprego do que da previdência, porque ele tinha a noção exatamente do que a gente viveu. Ele falou assim, olha, na hora que quebra tudo, eu preciso que o Estado entre pondo dinheiro na economia e segurando, e a Previdência não vai fazer isso. A Previdência é um negócio marginal, e o seguro-desemprego é para fazer combater o ciclo. E na discussão inglesa, inclusive, lá que eu tinha visto na época lá do meu doutorado, ele queria diminuir o gasto com a Previdência e aumentar o espaço para o seguro-desemprego. E eu acho que só estou colocando isso porque um dos desafios que a gente tem aqui para resolver é transformar o seguro-desemprego num seguro-destrabalho. Isso vai passar pela rediscutir toda a questão de empreendedorismo e você ter um mecanismo de proteção social que não dependa apenas de salário, porque as pessoas não vão voltar a ter salário. Quer dizer, as pessoas, muitas não vão voltar a ter salário, não só porque falta emprego, mas porque elas não querem mais emprego, né? Vocês devem também estar acompanhando aqui Estados Unidos. Eu confesso que eu tenho dificuldade com o termo que estão usando, né? Great Resignation, que alguns estão traduzindo como resignação, outros como renúncia. Ao pé da letra tem mais a ver com renúncia. Você tem 5 a 10 milhões hoje de oferta de emprego não preenchidas nos Estados Unidos, porque as pessoas não querem voltar, ou pelo menos aquelas ali, né, para aquelas vagas, não quero ter um horário fixo, não quero ter um único patrão, quero ter liberdade de trabalhar hoje, não trabalhar hoje, e isso está dando um nó, né? Tem uma discussão acadêmica enorme, porque antes era ou a recessão ou a automatização, né, que destruíam o emprego, e agora você tem emprego e não tem trabalhador que queira aquele emprego. E isso não é só lá, né? Quando a gente pega aqui algumas pesquisas feitas aqui no Brasil, até com os entregadores de aplicativo, que a grande maioria responde, não, eu quero continuar sendo entregador, não quero ter vínculo, mas quero ter alguma proteção, eu quero algo que me dê saúde, algo que quando me falte, né, o emprego me reponha, mas que é um novo padrão. Então, nosso desafio, volta aqui, acho que a gente já deu uma partida, o Brasil está até melhor, ao meu ver, do que outros países do mundo, pela experiência que começou do Bolsa Escola. Aliás, a experiência começou aqui nessa cidade, né, que vem lá do Grama, né, que depois o Perilo vai, amplia, né, você vira o Cristóvão, mas começou em Campinas, o que depois vai virar o Bolsa Família e vai virar o auxílio emergencial. E a grande inovação brasileira no resto do mundo foi usar cartão para pagar o benefício e dar o cartão para a mulher, preferencialmente para chefe de família e não coisa. Eu estava vendo em vários debates, inclusive um era porque o programa chinês não funcionava, porque o chinês não aceitava dar o cartão para a mulher. Não, mas como é que vai dar o cartão para era o oposto. Bom, vou voltar aqui, mas assim, esses componentes vão mudar a nossa vida. A digitalização, nós nem precisamos falar, né, todo mundo já sabe. E o outro componente importante, que aliás passa muito aqui pela escola que pensa em desenvolvimento econômico, indústria, é a reglobalização da produção, né?
Isso já se aprendeu logo lá no início com a história dos ventiladores, que você não pode ter só uma fábrica ou só uma cidade produzindo ventilador no mundo, e agora com a guerra, todos os outros problemas, containers, chips, e agora batem, né, com a guerra da Ucrânia. Na verdade, aqui eu até diria o seguinte: a teoria econômica vai atrás da realidade, né? Os negócios vão mudar e depois você vai... Sabe, me lembra um pouco aquela coisa do mercado financeiro, né? Que você chega no final do dia e arruma uma explicação porque a bolsa subiu ou caiu, mas a explicação é ex post. Os negócios já estão mudando e o Brasil tem um potencial enorme a explorar por ter um dos maiores mercados do mundo em várias áreas, e em particular, né, na área de energia e no agronegócio. De novo, o que eu já tinha colocado assim, eu acho que de lições fiscais da pandemia, destacaria essa descentralização federativa que a gente já falou, o ativismo, né, dos outros poderes. No caso dos outros poderes, o Manuelito até já colocou aqui, queria destacar que pouca gente aqui no Brasil prestou atenção. O Congresso Nacional Brasileiro foi dos raros que continuou a trabalhar e dos primeiros a entrar até em teletrabalho. No Brasil ninguém falava isso. Rapidamente mudou para teletrabalho, porque já tinha tecnologia, né, apropriada para isso. Em Portugal, por exemplo, eu moro do lado do Congresso, primeiro dia lá que foram decretar lockdown, o pessoal até falou, não, país civilizado, a oposição se reuniu, chegou, falou lá o primeiro-ministro, falou assim, agora é com você, tudo que você fizer a gente apoia, mas eu vou embora para casa, não tem nada de ninguém vai ficar aqui, e não tem Zoom, não tem Skype, e você toca a vida, né? Aqui você aprovou uma emenda constitucional, né, que criou o orçamento de guerra em 45 dias. Emenda essa que fez mudanças muito importantes, liberou, né, o gasto, liberou a dívida e fez mudanças até no mercado financeiro radicais, né, que foi autorizar o Banco Central a comprar papéis privados, coisa que, aliás, ele nunca fez. Eu nunca entendi se bastou a ameaça, foi suficiente, ou se o Congresso foi mais rápido do que o Banco Central, porque aprovou em 6 semanas, deu uma autorização, cheque em branco em 6 semanas, e o Banco Central não usou, né? Alguns dizem que bastou a ameaça para resolver. Então, essas questões de restrições fiscais, né, não existe. Eu quero até que reforçar que, em particular, né, um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que até hoje nunca foi completado, que é o teto da dívida federal, cuja maior resistência não é da Secretaria do Tesouro, são 2 bancos do mercado financeiro brasileiro, não tem cabimento, porque eles dizem assim, não, que vai ter uma hora que o governo tem que fazer dívida, e ele fez dívida, sem problema nenhum, até porque, mesmo que a lei estivesse valendo para esse caso, que não vale, porque não tem teto aqui pro caiado aqui, né, que tem que ir lá ralar para fazer CAP A e B, né? Aliás, se aplicar a mesma metodologia do Tesouro para o Tesouro, ele não tem... Não sei, talvez o C, o B, não chega, acho que nem B, né? Quer dizer, tem teto para sua dívida, mas não tem teto para a dívida federal. E, de novo, na hora que precisa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, para, né, fazer dívida. E é o que foi feito. Aliás, de novo, ao pé da letra, lá o que o Keynes mandava fazer lá em 1929. Até porque o que muita gente tinha dificuldade de entender, e a gente viu aqui na veia, é que o Estado precisa fazer dívida, que acho que o pessoal não quer entender, não é porque o Estado gosta de se endividar, é porque o setor privado não confia mais no setor privado e precisa, e o único que resta que ele confia é o governo, e ele precisa correr para comprar papel do governo, né? O que a gente acho que tinha que fazer no Brasil, e a gente acho que ainda tem essa oportunidade, a dívida pública brasileira é alta, a dívida privada é muito baixa comparada aos outros países, comparada à China, por exemplo, baixíssima. E o que a gente tinha que fazer agora era aproveitar para converter dívida pública em dívida privada, com novos esquemas aí de financiamento, de investimento. Aí é uma outra conversa aí, mas são várias questões pela frente. Bom, assim, reforçando alguns aspectos, eu acho que
mais importante e de fortalecimento da federação é o que e como ela sobreviveu, é o que aconteceu com a saúde. Não tem nada mais descentralizado no Brasil do que saúde. Nada, né? Primeiro que o governo federal brasileiro, quando a gente fala em demanda, deve ser um dos menores do mundo, e as pessoas têm dificuldade em entender isso. O governo federal no Brasil ele é grande transferidor de renda, né? De juros, de previdência e até de assistência, né? Quando vai comprar bens e serviços, né, o que movimenta, que gera demanda, é 22%. A soma das prefeituras brasileiras já é quase que um terço maior do que o governo federal. Isso aqui é conta diante da pandemia. Depois da pandemia deve ter aumentado mais ainda. E na saúde pública, o governo respondia por apenas acho que hoje menos de 14%, isso aqui era 14% em 2018, se eu não me engano, está faltando um ano aqui, e com o aumento de gasto com a pandemia de Estado e município, que subiu de Estado e município e não da União, né? Caiu mais ainda. E a assistência hospitalar ambulatorial, que era como se combate Covid, né, com internação, o governo federal responde apenas por 5%. Então, o combate à saúde, ao Covid, foi descentralizado, né, desorganizado, com todos os problemas que a gente tem, mas se sobreviveu. E eu acho que, em parte, também, porque o SUS, com todas as suas dificuldades, ele tem uma cadeia, né, de comando, né, que você tem os colegiados locais que sobem para o estadual, os colegiados estaduais sobem para o nacional, e você forma uma comissão, né, tripartite no federal. E em alguns casos, como o do Nordeste, né, os estados ainda se reuniram e formaram, né, um consórcio para fazer compras colegiadas. Aliás, o pessoal dá destaque lá para algum erro, né, numa compra feita pelo consórcio Nordeste, mas ninguém fala ou pouco se fala, os melhores indicadores, né, de combate à Covid foram do Nordeste, muito melhor do que o Sudeste, obviamente com uma rede pública hospitalar pior do que a do Sudeste, e o Nordeste se saiu muito melhor. A nossa federação é muito descentralizada, além da saúde, a educação, a segurança pública, quer dizer, e o investimento. Aliás, esses dias aqui, né, estava todo mundo aí falando, nunca se teve investimento tão baixo. O investimento baixo é o investimento federal, né? O estadual conseguiu até crescer no meio da pandemia, em parte aqui, como o Manelito colocou, quer dizer, no registro aqui só um comentário básico, né? Transferiram muito recurso para os estados, porque o próprio ministro da Economia resolveu trocar um seguro, que você só paga quando você prova que o seu carro, né, teve a perda. Ele trocou o seguro pelo cheque. Ele falou assim, não, seguro? Eu não sou do mercado financeiro, seguro em aberto. E calculou o cheque com parâmetros e os cálculos foram feitos com ex-ante com um cenário econômico muito pior do que o que se revelou ex-post. E depois ficou reclamando que os estados e municípios ganharam muito. Algo inacreditável. Bom, algumas coisas, eu vou andar aqui um pouco mais rápido, né? Você começa a ter um novo normal, e acho que pouco tem sido falado, embora está toda hora a gente na televisão. A justiça brasileira, aqui é só um exemplo, o STF nunca teve um estoque tão baixo de ações. Ele está votando no ritmo que nunca votou antes, porque está votando remoto. Você tem, ainda que votou presencial, voltou no que, aliás, com todo respeito, na minha opinião, deve ser um STF, você vai para o presencial para as grandes causas e não para qualquer discussão, né? Com isso você conseguiu acelerar. O Congresso Brasileiro, que eu já tinha destacado aqui, que é um dos primeiros, vários outros parlamentos no mundo vieram pegar tecnologia no Brasil para, no meio da Covid, continuarem funcionando, porque o Congresso nosso estava votando, inclusive, emenda constitucional, e eu acho, me parece, né, muitas câmaras municipais e assembleias legislativas também rapidamente se adaptaram e votaram. Quer dizer, acho que esta capacidade de você se adaptar, de mudar diante do enfrentamento de uma contingência tão forte quanto era a Covid, é que eu acho que a gente tem que transportar
para o futuro, né, para conseguir encarar esses novos desafios que vêm aí pela frente. Particularmente e rapidamente aqui, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é refazer todo o nosso regramento fiscal. Nós estamos colocando, então, o Brasil aprova emenda constitucional sobre matéria tributária, matéria fiscal, é uma emenda constitucional a cada 3 meses. E que teoricamente era para dar mais segurança. O resultado é que hoje você não sabe mais o que está em vigor e várias regras constitucionais e legais são contraditórias. Isso está paralisando a administração pública nas diferentes esferas de governo e você não faz ajuste fiscal. Eu, pessoalmente, acho que era um bom momento de tirar tudo do texto constitucional, das diferentes leis complementares e criar um único código fiscal, aliás, do tributário. Acho que também tem que fazer a mesma coisa para consolidar e ter regras mais harmônicas. Nós temos na Constituição um teto para gasto, que se discute muito se cumpre ou não cumpre, mas a lei que define o que é gasto é de 1964, anterior ao golpe militar. E ninguém se preocupa em atualizar a lei que diz o que é gasto. Mas você perde horas e horas discutindo o que é o teto. Que, aliás, nem teto de gasto, é teto de variação de gasto. Quer dizer, pode ficar a sua Lei Geral de Contas Públicas, que, aliás, resiste porque foi extremamente moderna, lá em 1964. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a adotar regime de competência no gasto público, coisa que os países desenvolvidos só foram fazer muito depois. Nós temos uma contabilidade pública hoje que é quase que igual à privada, mas eu não tenho lei, e isso decorre muito mais de prática, de boas iniciativas, e por isso que eu acho que a gente tinha que consolidar isso tudo, e a partir daí você disparar aí um processo, né, de mudanças. Eu vou voltar aqui em seguida já para comentar mais mudança na administração pública. Do lado tributário, em particular, queria só fazer um parênteses, no meio dessa história toda é que o nosso sistema tributário, que já era o pior do mundo, eu até diria, aliás, parafraseando meu colega Ricardo Vassano, é o que tem a melhor chance do mundo de fazer a mudança mais radical, porque como ele é o pior do mundo, se você mudar e errar, você não tem muito a perder. Os sistemas tributários mundo afora vivem um nó. Nós estamos aqui no Brasil discutindo fazer uma reforma para ir para onde está, digamos, a Europa, que por sua vez sabe que não dá para ficar com IVA, e precisa, porque o IVA não lida com a economia digital. Bens e serviços, quer dizer, metade da arrecadação tributária brasileira vem de bens e serviços, mas você tem cada vez mais negócios que não são nem serviços, né? Direitos de imagem, e você fica aí numa fronteira que nem no ICMS, nem no ISS consegue se pegar. Toda a questão do emprego, que a gente já tocou, que para mim é a mais grave, né? Sou das economias do mundo que mais depende de arrecadação proveniente de folha salarial, da contribuição previdenciária. E esta previdência está sentada em cima de emprego e salário, e que já estão perdendo espaço e vão perder mais espaço na nova economia. Aqui, óbvio que não é um problema só de arrecadação, eu tenho que rever a arrecadação e eu tenho que rever o outro lado. Imposto, tributação de renda, praticamente impossível no mundo moderno você tributar a renda das empresas de uma forma diferente de um país para outro, por conta das nuvens, e não é por outro motivo que até os Estados Unidos já começou a falar em imposto de renda mundial. E as administrações tributárias, mundo afora, inclusive Receita Federal à frente, aliás, à frente não, ao contrário, até que a Receita Federal brasileira está atrasada nisso, estão preparando um CNPJ mundial. Não sei se vocês estão aqui um pouco... o Brasil está atrasado porque não tem nenhum CNPJ, um único número de identificação de contribuinte nacional. Vai ficar atrás, mas o mundo inteiro está se preparando para você ter um único número, o NIF, né, que até é o apelido, para você poder ter, no fundo, uma política. No caso de alguns impostos, como o imposto de renda, vão ter que ser mundiais. O cadastro, no final,
vai ser mundial. Como é que você se prepara para... E outro paradoxo que eu coloco assim, quanto mais digital, maior é o desafio para tributar, porque todo mundo esquece que muito desse digital nasceu de pagar pouco ou nenhum imposto, né? A Amazon, por um acaso, virou o que virou, porque não pagava imposto, e acabou com as livrarias presenciais que pagam impostos. Aí está tudo, posso citar porque está tudo documentado, não vou perder tempo aqui. O que eu só digo assim, o que é novo é no tax friendly, quer dizer, o que é novo, inclusive para ele ser novo, ele nasce com viés antifisco. É muito fácil tributar petróleo, ou combustível, ou carro. Agora vai correr atrás, né, dos serviços nas nuvens, ou até vai tributar, que é a coisa da moda, né? Influencer digital, né? E dá dinheiro, né? A gente tá, nós aqui, porque inclusive boa parte ou muito deles nem estão aqui. Quer dizer, ele está aqui, mas a identificação fiscal dele não está aqui, está em outro lugar, né, do mundo. Quer dizer, então, todas essas novas transações, cada vez mais, o que cresce, né, seus direitos. Eu não vou passar aqui, depois tem aí a apresentação, né? Quer dizer, o conhecimento, a inovação, quer dizer, acima de tudo, é aquilo que você não toca, né? O fisco é muito bom para seguir no que ele consegue tocar, inclusive fronteiras, né? No aeroporto, só que isso tudo, né, passa por cima das fronteiras físicas. Questão do emprego a gente já falou, e o Brasil, só ia comentar assim, tem uma situação que, quando a gente pega a declaração do imposto de renda no Brasil e olha o setor privado, nós temos 1,3 empregados no setor privado para cada capitalista, para cada dono de seu negócio. Poucas outras economias do mundo têm algo parecido com isso. Porque boa parte do trabalhador brasileiro não ele virou empresário, mas ele não é empresário, ele é trabalhador, né? Nossa MEI, simples, e assim por diante, né? Aqui tem despenca a proporção de quem tem carteira assinada e sobe cada vez mais a dos donos de seus próprios negócios. E é uma tremenda confusão, aliás, entre empreendedor e pejotização. A pejotização é um termo que só se usa no Brasil, acho que devido, e a gente até ontem estava discutindo, e pesquisas a fundo, você vê que o empregado que deixou de ser empregado para virar empreendedor, não chega nem a 10% do que é o conjunto do empreendedor brasileiro. Boa parte do empreendedor é empreendedor por necessidade, por desespero, porque ele não tinha emprego, não é porque ele é masoquista de trocar a carteira assinada, 13º, fundo de garantia, né, para virar um empreendedor. Então nós temos essa proporção grande de empreendedores, felizmente, uma proporção formal, e eu acho que o nosso desafio muito é repensar, aqui é só fazer um parênteses, desde a área tributária até a proteção social, como que você lida com essas novas realidades, com esses novos paradigmas. Não adianta ficar pensando apenas em, né, emprego ou contribuição sobre folha salarial. Aliás, falando em contribuição, o Brasil é o único país do mundo que tem contribuição social sobre salário, faturamento, lucro, e até pouco tempo atrás tinha também, né, sobre movimentação financeira. Eu sempre fui crítico disso, e hoje eu acho que isso é um achado. O Brasil tem uma possibilidade, como poucos outros países tem, se for inteligente, não é ter um tributo separado do outro, mas sim você manejar essas contribuições de uma forma combinada que, por exemplo, dois negócios com o mesmo faturamento, mas dois escritórios de advocacia, que os advogados são assalariados e o outro, todos os advogados são sócios, não pode pagar o mesmo, não deviam pagar a mesma contribuição. A questão é que hoje são estanques, né? Eu não tenho uma política
de tributária, aliás, que até eu cobro o que quero ou o que consigo, perdão, o que eu quero não, o que eu consigo, e não combino. E eu acho que a gente pode combinar. Bom, estou caminhando aqui para encerrar. Eu acho que por trás disso tudo, especialmente do lado da gestão pública, e ainda mais quando a gente fala em gasto público, aliás, assim, ajuste fiscal se faz com gestão. Nenhum país do mundo faz ajuste fiscal com lei, com emenda constitucional, né? Isso não existe. E melhorar a produtividade fiscal, de novo, é gestão. E que nós precisamos, ou o mundo está fazendo, é um choque radical. O que as empresas e as famílias fizeram de digitalização está na hora agora dos governos fazerem, né? Os governos estão atrasados em relação a isso. Não é colocar apenas o governo na internet, é você fazer uma transformação digital, você repensar a maneira como você governa, como você age, como você contrata, como você presta serviços, né? Digitalizar. O Brasil, ao contrário do que eu vejo aqui no noticiário, quando você olha as indicadores internacionais, não está tão bem assim na fita, está mais ou menos aí próximo à média mundial, mas eu destacaria aqui esse slide. Eu estou passando rápido, peço desculpa, já estou falando demais aqui para a gente discutir. É o único slide, por exemplo, na OCDE, que o Brasil ganha do resto da OCDE. É o único indicador, perdão. O que é esse indicador? É a porcentagem de brasileiros usando a internet para interagir com a administração pública. O brasileiro é digital, a administração pública que não é tão digital. Uma das coisas curiosas quando você pega na OCDE, quem tem as melhores estruturas digitais, infraestrutura digital, Alemanha, Suécia, aliás, os próprios Estados Unidos, vai ver o que é a declaração de imposto de renda lá nos Estados Unidos. Você faz no papel. A Alemanha, até hoje, você assina no papel, procurações, muita coisa com o setor público. E aqui a gente tem este retrato, que eu digo assim, então, assim, se cabe agora à administração pública, acho que agilizar, melhorar sua infraestrutura, coordenar melhor, harmonizar, porque você vai ter respostas. Você já tem situações como o imposto, destacaria só duas, o imposto de renda digital brasileiro, né? todo, e já anos e anos e anos você faz, né? Pela internet. Lógico que isso cresceu muito no resto do mundo, mas a experiência brasileira não chega atrás, e, em particular, a questão, que eu até nem diria da urna eletrônica, da eleição digital. Isso aqui é um produto, inclusive, brasileiro, by exportação, né? By Brasil. Você não tem um país no mundo que faça uma eleição do tamanho do que são as eleições brasileiras, com a rapidez, com a integridade, com a exatidão, né? Que a gente tem. E com adesão, e de novo, né? Os brasileiros usam normalmente. Eu me lembro quando começou esse negócio lá atrás, que a gente estava assim, não, os mais pobres, o cara no interior, ele não vai conseguir apertar, né, o botão, não vai conseguir usar o seu celular. Mas é como outro dia, né, uma pessoa estava me falando lá, me questionando, e falou assim, olha, como é que eu consigo comprar ingresso para o meu filho assistir jogo do Flamengo do meu celular e eu não consigo matricular ele na escola pelo meu celular? E é isso. Na verdade, todos os governos, todos os serviços precisam migrar para dentro dessa coisinha aqui que é onde está a nossa vida. Quem está atrás é o governo. Você tem que ter uma estratégia. Lógico, é muito fácil você ter uma governança digital espetacular em Singapura, na Estônia, né, que são países pequenos. Aliás, quase todos os países que são mais avançados em tecnologia não são exatamente paradigmas de democracia, né? Em geral, são pequenos e ditatoriais, né? O desafio aqui é maior, mas eu acho, volto ao ponto, você tem uma adesão dos brasileiros. Acho que então, assim, o que a gente precisa combinar nesse cenário pós-Covid é conseguir ter a administração pública mais ágil, e eu acho que o brasileiro responde a isso. E paralelo a isso, que o brasileiro não está nem aí,
melhorar a sua legislação, melhorar a sua formulação, né, de políticas públicas e na nossa federação. Aí queria concluir aqui, né, com essa frase do Churchill, né, que ele dizia que um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade e um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar. O ideal era não ter calamidade, mas acho que a gente atravessou, ou talvez vive numa calamidade, né, ainda no dia a dia, mas aproveitar essa calamidade para transformá-la numa oportunidade e repensar tudo. E esse repensar é repensar o seu sistema tributário, repensar o orçamento, né, repensar a dívida pública, repensar a política fiscal. Outros parâmetros, outros conceitos, né, e, de novo, acho que a academia tem um papel muito importante, mais agora até do que em outros momentos, de ajudar nesse processo de transformação, né, da sociedade brasileira, como está ocorrendo não só aqui, mas em todo lugar do mundo. Obrigado. Desculpe, eu acabei estendendo mais do que eu queria falar e ficar à disposição aqui para a gente debater. Obrigado, Afonso. A gente escalou aqui para fazer comentários. Vou passar a palavra agora ao secretário Aurélio Caiado, também é doutor aqui da casa. Aí, eu saí também. E a última vez que eu estive aqui, só para fazer uma homenagem que eu acho que é um bom registro, foi num seminário que nós fizemos em homenagem aos 80 anos do professor Wilson Cano. Ele é um professor que foi meu orientador, nosso aqui nesta casa, e que faleceu ano passado, e que eu presto aqui minhas homenagens a ele. Para mim, assistir as palestras e as conversas do Zé Augusto é sempre uma honra, sempre que eu tenho a oportunidade, a gente, em Sorocaba, levamos para fazer um seminário para a gente. Ele é consultor da frente do prefeito e quase que anualmente ele está nas reuniões da frente também, onde eu participo, e é sempre um aprendizado, né? É sempre um aprendizado, e hoje não foi diferente. Os desafios são colocados e eu sou um keynesiano por obrigação até, né, porque o secretário de Finanças tem que trabalhar sempre no curto prazo, não adianta pensar um pouco mais na frente, porque já diria o velho, estaremos todos mortos, mas porque nós temos que cuidar da tributação, da arrecadação e dos pagamentos cotidianamente. E, então, necessariamente, o secretário de Finanças é um ser pessimista, por princípio, que não adianta eu achar que vai ter um cenário melhor, porque eu não posso ser surpreendido. E quem não pode ser surpreendido? Porque as despesas são rígidas, e a receita que é flexível, né? Não dá para reduzir a receita, então vou suspender, vou propor suspensão da coleta de lixo de Barão Geraldo, né? Ou de um bairro, ou então vou passar para 3 dias, ou vou suspender uma unidade de saúde, vou fechar, não dá, né? Não tem como. Então, as despesas são rígidas, né? E as receitas são flexíveis, as receitas são procíclicas. A gente tem que trabalhar com isso e ser sempre muito pessimista. E nesse sentido, eu tenho uma preocupação. Hoje mesmo pela manhã estávamos discutindo com algumas associações meus sobre essa questão do cenário e como trabalhar nos próximos anos aí, vindouro, porque a perspectiva, no meu entendimento, não é de crescimento da arrecadação, né? Pode até ser uma retomada, mas uma retomada mais devagar, mais de longo prazo, e se a gente tem a receita procíclica, pior que o ciclo da receita é o ciclo da sonegação ou da renúncia, né? Da decisão de não pagamento de tributos. E essa decisão ela não é linear, não vou pagar tributo nenhum. Não adianta eu decidir que eu não vou pagar ICMS. Cada vez que eu vou ao mercado é descontado. Eu não vou pagar meu imposto de renda. Como que eu não vou pagar meu imposto de renda? Meu salário já vem. Agora, eu não vou pagar o IPTU. Então eu posso decidir que eu venho aquele cadê, né, doutor? E sempre se eu lembro do secretário de Finanças,
no dia de pagar o carnê. E sempre elogiando. Então, um imposto, é um dos mais antipáticos, porque é o que você pode decidir, pagar ou não pagar. O ente mais frágil da federação, né? O que está mais próximo, então é mais sensível às pressões por atendimento da demanda, e ao mesmo tempo é o mais manso. Se a gente colocar 3 leões aí, um grande leão, um leão e um leãozinho, que é a fiscalização municipal, a nossa capacidade de punição, né? Então a pessoa, mesmo o empresário que tem que optar, ele opta por primeiro evitar pagar o tributo municipal, e depois, que é muito mais arriscado, deixar de pagar o ICMS ou o tributo estadual, e muito mais difícil você deixar de pagar um tributo federal. Então, a gente ainda sofre mais nesse ciclo descendente da curva de receita por conta disso, né? Então, isso tudo é problematizado, a gente já sabe, a gente discute tudo isso, mas o desafio que eu quero destacar, e acho que é mais interessante de tudo que foi feito, tudo é muito interessante, mas o mais interessante são as novas possibilidades de tributação, né? Mas, junto com a nova possibilidade de tributação, você pode tributar o direito de imagem, você pode tributar, hoje a gente já pode tributar os streaming, né? Então, você tem todas as TVs pagas e tal, e a gente, por acaso, tem na nossa cidade a sede de uma delas que recolhe o ISS. E a gente é absolutamente passivo assistindo. Se sobe, se der essa arrecadação, não tem como medir, ou como ir lá checar, como ir lá auditar, entendeu? Quantas assinaturas você tem, como é que você faz, onde é que vem, a gente é passivo. Então, é um desafio maior ainda. Não é só você descobrir e montar uma estrutura para tributar. Tem que montar uma outra estrutura, que eu acho que é muito mais complexa, para você fiscalizar e ter como ser um ator ativo nesse processo, né? Esse é o desafio que a gente já encara concretamente na Prefeitura de Campinas hoje, né? Como que a gente passa de espectador do tributo, do painel dos tributos que vão caindo do dia a dia, em alguns casos, né, principalmente na nova economia, para um agente que tem capacidade efetiva de interação e de fiscalização. A nova economia vai trazer esses 2 grandes desafios: como tributar e como fiscalizar esse pagamento. Acho que toda a apresentação é muito boa. Se você puder disponibilizá-la para a gente, eu vou até colocar uma sua autorização para os meus assessores, que eu acho que eu recebi, então já vi, já tinha lido e tal, e é muito bom, tem um conteúdo muito importante para a gente debruçar e discutir muito mais. Só parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho e parabenizar a Unipamp, o Instituto de Economia, por esse evento. Acho que esse foi, que eu saiba, a primeira vez, talvez, na gestão do Biasuto, como secretário de Finanças, ou do Ulisses, como secretário de Planejamento da Prefeitura, tenho tido alguns eventos integrados aí, Prefeitura com o Instituto de Economia, mas já há alguns anos que não há, e acho que essa retomada dessa atividade aí, ou seja, da aproximação da Prefeitura com a academia, não foi a academia que se afastou, foi a Prefeitura que se afastou da academia, né? Vou fazer um parênteses aqui, que acho que é quase uma explicação de que a Prefeitura se afastou. A gente percebe que eu não estava lá na Prefeitura de Campinas, a gente sabe que, como cidadão, morador de Campinas, há mais de 30 anos, a Prefeitura de Campinas passou por um período muito complexo, né, de cassação de receitas, de denúncias, problemas até policiais, né? E com isso gerou na cidade e nos funcionários uma desconfiança muito grande com a gestão, com os gestores, né? E acho que nos últimos 8 anos, uma gestão que eu estou falando isso, eu não estava presente, então não tem por que falar bem, elogiar, nem por que falar mal também. Acho que o grande desafio do ex-prefeito foi recolocar a prefeitura no seu devido lugar.
para os funcionários e para a cidade como um todo. Então, hoje, o prefeito Dário e todos nós nos beneficiamos aí de um novo momento onde está muito mais fácil, né, secretária Adriana? A gente conviver, a gente discutir com os empresários, a gente receber os movimentos populares e discutir os problemas da cidade, mesmo que tenha um prefeito que está preocupado com essas questões, né? As questões de desenvolvimento médico, é funcionário público, trabalha na cidade há mais de 40 anos, então ele tem essa sensibilidade social e gestorial administrativa, né? E segundo, porque esse distanciamento quase que de um umbral aí entre um mundo e outro mundo, se reduziu bastante. Então, a gente chega na academia hoje com o poder público com uma tranquilidade muito grande, né? Com uma tranquilidade e com o prazer de estar aqui e ter a possibilidade de ter um interesse, né? Já discutimos isso, tanto com o Fernando quanto com o André, a possibilidade de a prefeitura estar mais próxima da prefeitura, trazer as suas questões para serem discutidas e serem trabalhadas teoricamente e depois serem apresentadas como alternativas ou buscarmos soluções conjuntas. Então, acho que dessa forma, eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros eventos que a gente consiga fazer em conjunto. Muito obrigado. Obrigado, Caiado, Dário, à disposição mútua, e acho que esse é um bom ponto de partida. O segundo comentarista aqui escalado, convidado, é o Fernando Sarti, nosso professor aqui, e que atualmente ocupa a posição de pró-reitor de desenvolvimento universitário da Unicamp. Você eu não vou apresentar muito, mas obrigado pela presença na sua agenda aqui, também muito corrida. Obrigado. Obrigado, André. Boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui no nosso instituto. Foi também muito prazer ouvir aí a apresentação do Zé Roberto Afonso. Trazendo para a gente uma agenda muito ampla. Podemos não concordar com todos os pontos, mas certamente muito instigante, né, Zé? Eu diria tão instigante quanto preocupante. Não tenho dúvida disso. Eu queria também fazer uma lição importante aqui. Na mesa estamos aqui com 5 pessoas que passaram por essa universidade, puxar a lógica sardinha para a Unicamp. Eu não sei, secretária Adriana, da tua formação, você foi, mas todos aqui, né, estamos, que é essa importância... mas a importância da universidade na formação de quadros, pessoas que continuam dedicadas à vida pública e às soluções da vida pública. Zé, a tua agenda, quando eu falo da questão da preocupação, você trouxe ali a frase interessante do Churchill, entre o copo meio pela metade, né? Se nós estamos falando do copo meio cheio, meio vazio, estamos falando mais de oportunidade ou a calamidade, depende de onde queira vir. Está claro da tua fala de que o mundo, o Brasil, o mundo, estão fortemente, aceleraram profundamente a digitalização. Isso é uma realidade e o impacto que isso tem sobre as instituições, tem sobre a nossa vida, do dia a dia. E nós iniciamos estudos recentemente na própria universidade, diante da pandemia, temos uma experiência inédita de trabalharmos aí, à distância, de forma remota, uma parte das atividades, evidentemente, aqui a nossa área de saúde permaneceu aqui a posto, tendo uma função importante aí na pandemia. Mas é sobre esse ponto, porque quando a gente olha para a universidade, olhando para as nossas atividades, está claro, muito claro para nós, o quanto que essa digitalização vai afetar as nossas atividades, todas elas, seja a nossa atividade de pesquisa, seja a nossa atividade docente, seja a nossa atividade também extensionista, sobretudo aí para a própria assistência. Mas isso também nos coloca, primeiro, antes de falar do financiamento, uma preocupação muito grande. Isso implica um volume de investimento absolutamente elevado.
necessidade de recursos para atender essa dinâmica cada vez mais digitalizada é uma preocupação muito grande para qualquer instituição, imagino, prefeitura, governo do Estado, e é para a universidade. Eu dou um exemplo, não sei se o Denis ainda está aqui, nós estivemos 2 semanas atrás participando de um evento no Fiocruz, e estávamos tratando da questão saúde, e eu estava lá me gabando de um investimento que a universidade está fazendo, o Sérgio estava lá, os números, de que nós fizemos um investimento importante numa área para digitalizar nossa área de saúde na universidade, é um aplicativo que chama GHUSE, que é um software aberto, que permite um prontuário todo informatizado, com isso a gente consegue, inclusive, ter uma gestão não apenas do ponto de vista técnico, saúde, mas também do ponto de vista financeiro. E a universidade tem muito esforço para investir algo de 10 a 15 milhões nos próximos anos. Eu citava isso como esforço da universidade nessa linha. E aí, um deles, que não está aqui, me falou, Sarte, é um esforço grande, mas há um hospital privado em São Paulo, que se tornou universidade também na área de saúde, que acabou de editar, desenvolvido já há uns 2, 3 anos, um aplicativo de uma empresa americana, que chama CERN, empresa, o aplicativo chama CIMEN, né, e está investindo $100 milhões. Aí, realmente, eu percebi que o nosso esforço é um esforço considerável, mas perto do que é o jogo, perto do que essa dinâmica, me parece desproporcional. Portanto, naquela água, se o copo está meio cheio no Brasil, eu acho que tem oportunidade, sim, mas o medo de que esse processo seja muito excludente, de que a digitalização possa ampliar as nossas dificuldades de todas as ordens, né? Inclusive do ponto de vista, né, de capacidade de arrecadação, de como destinarmos esses recursos para fechar, né, essa, eu diria, essa dívida histórica, social que a sociedade brasileira tem. Né? Então, me preocupa um pouco, eu te achei bastante otimista, gostei disso. É importante a gente ter essa injeção de ânimo, mas a digitalização também ainda nos provoca um pouco essa preocupação. E, em particular, o segundo ponto, né, que você tratou rapidamente, mas eu queria também te ouvir um pouco mais, que é a questão do financiamento. Está claro, para nós, universidade, nós vivemos, nosso financiamento é basicamente CNS. E há várias propostas que você acompanhou, e foi um dos protagonistas dessa discussão do Congresso Brasileiro, de tentar uma reforma tributária importante, e boa parte dela, mais se avançou, tentar transformar todos esses impostos indiretos em imposto ruível, e você já deixou claro na sua fala que nós estamos tentando chegar onde os outros estão tentando fugir. Né? O IVA não vai resolver esse problema de arrecadar no mundo cada vez mais digitalizado. E aí, para quem está olhando para as finanças da universidade, para quem depende da arrecadação desses recursos, né? Essa reforma, esse mundo, né, nos impõe aí uma dificuldade. Como vai ser o nosso financiamento, né? Como vai ser esse repasse, como seria um processo desse de transição do setor público, uma mudança, uma possível reforma tributária. Então, gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa questão, porque ela realmente nos preocupa muito. Não sei se os nossos alunos que estão aqui, a arrecadação do CNS é basicamente toda a nossa arrecadação. As 3 universidades paulistas têm 9,57 de CNS, a quarta parte do Estado. Né? Então, sem CNS, uma transição para o outro, ou a tentativa, o Caiado aqui, de irmos para os impostos, né, em cima de serviços, desses serviços digitalizados, o início que nós não pensamos, né, e como é que seria esse processo de transição. Basicamente era isso. Obrigado, Fernando. O Manoel quer fazer um comentário sobre tudo bem? Por favor.
O Zé trouxe aqui alguns aspectos muito importantes dos desafios que se colocam para a gestão pública. Eu acho, eu concordo com você, a gente aprendeu, nós convivemos em congresso, etc., a gente aprendeu muito a conviver com o federalismo de competição. Né? O próprio SUS, que é o maior exemplo de bem-sucedido do arcabouço federativo brasileiro, ele tem vários momentos que há competição entre as esferas, estadual, municipal e às vezes federal. Né? E pela primeira vez a gente teve uma migração, e acho que a pandemia deu esse impulso do federalismo de competição, federalismo de cooperação, que é o espírito do que está na Constituição, né? Em que a gente percebeu, né? E acho muito capitaneado, e quero, assim como você, registrar o papel do Congresso, né? Muito capitaneado pelo Congresso Nacional nessa possibilidade de articulação entre diferentes esferas no enfrentamento da pandemia. Né? Então, acho que esse ponto que o Zé trouxe é muito importante a gente reforçar, que abre uma perspectiva interessante para o futuro. Né? A base das nossas discussões federativas daqui para frente pode piorar, pode voltar tudo para trás, mas também pode se dar a partir do melhor arranjo. Né? Eu acho que um outro ponto que você colocou, que é a questão dos invisíveis, né? Que é óbvio, bastava olhar a pesquisa de emprego e desemprego do CEAS e do INSS, que a gente sabia que o invisível estava lá, absolutamente visível. Né? Mas fazer com que as esferas públicas começassem a se preocupar em trazer esse pessoal, né? E aí, na hora que você traz para dentro do dia a dia, isso coloca também o desafio de como é que você devolve para ele uma perspectiva de saída na frente, né? E que aí tem tudo a ver com as discussões das políticas públicas, políticas sociais. Né? Eu queria reforçar esses dois pontos. Por fim, eu queria dizer que, ao contrário do Caiado, pode deixar de pagar o IPTU, mas não deixa de pagar a conta da água que a gente cobra. Obrigado. Eu vou passar a palavra de volta ao Zé Roberto para reagir a isso, mas depois acho que a gente tem tempo para uma rodada de perguntas dos outros convidados. Zé Roberto. Tanto tempo de mudança que eu não acho nem a caneta aqui para abordar as questões. A gente já nem traz caneta, papel, né? Faz isso assim. Quando ele está tudo, você anota no celular. Na verdade, brincadeira à parte, né? Isso mostra as mudanças que a gente tem, né? Experimentando. E eu acho que a gente tem que parar e discutir. Especificamente a questão do financiamento. O sistema tributário, eu acho que é bom não ficar dependendo de um tributo específico, porque os tributos vão mudar. Aliás, acho que até diria que os poucos que a gente tem certeza que não vão mudar seriam os impostos patrimoniais dos bens físicos, né? Imovíveis. O IPTU. Aliás, poucos países do mundo têm IPTU separado de TR, só o Brasil. Na verdade, é a razão para não tributar as terras rurais. Não é urbano, e sim rural. Até a África tributa mais terras rurais do que o Brasil. Aliás, então, fora o imposto sobre a propriedade predial, todo o resto está sujeito a mudanças que a gente não sabe direito para onde que vai. Eu acho que o ideal é você conseguir trocar vinculações específicas, como no caso do semestre, por uma cesta de receitas. Ou considerando toda a arrecadação de impostos, ou mesmo considerando todas as receitas correntes. Eu acho que cada vez mais você vai explorar taxas, vai explorar outras figuras que não necessariamente sejam
tem uma denominação de impostos. A Rússia depende de uma receita que não é imposto, está muito bem, né? A Rússia, México, que arrecada petróleo. A carga tributária deles é baixíssima. A carga tributária clássica, porque eles têm outras receitas, como outros países também exploram. No caso da educação e da saúde, em particular, se me permitem avançar na provocação, acho que está na hora de repensar a vinculação ser a receita, porque esse é um gasto permanente, gasto com os alunos, gastos hospitalares, pacientes são contínuos, não é algo que sobe e desce. E a receita sobe e desce. Quer dizer, quando foram criadas as vinculações da receita, há meio século atrás, a gente vivia uma época que a carga tributária só subia. Então, era natural que você fizesse a vinculação, brigasse por uma vinculação da receita, porque não tinha ciclo. Agora tem ciclo, sim. Cada vez mais vai ter ciclo e vai ter incerteza. Sendo que, no caso de saúde, educação e segurança, o gasto é certo. Então, acho que era hora de repensar. Pessoal, no próprio caso da educação, a gente vê o Fundeb, que é uma vinculação da vinculação, mas é uma vinculação por número de alunos, por número de estudantes. Ainda que parta, né? Você pegou lá, vinculou a receita e depois eu ratei pelo número de estudantes. Eu, pessoalmente, acho que era hora de... se é para você brigar por um espaço permanente no orçamento, você brigar por um espaço ditado pelo número de estudantes que você tem, e também, cada vez mais, é o que a gente não pode fugir, pelo seu desempenho. E eu acho que, no caso também das universidades, é você estimulá-las e premiá-las quando também desenvolvem processos, desenvolvem produtos, e isso, ao meu ver, devia virar renda para a universidade, não apenas para quem está perto dela e acaba se valendo dela para fazer uma descoberta. A maior parte dos bilionários fica bilionário dentro das universidades. Depois você faz lá uma doaçãozinha, né, para sua campada norte-americana, para sua universidade, que nem cheira diante do patrimônio dele, mas talvez ele consiga dormir com a consciência tranquila. O que eu me pergunto é por que a gente não institucionaliza um pouco mais e não premia o esforço. Óbvio que nem todo trabalho universitário que você faz vai conseguir virar um produto. Que uma patente vira uma patente industrial. Mas acho que onde que tem, acho que tem que ter, acho que deveria ter esse estímulo. Eu sei quão importante isso é aqui, no caso da Unicamp. Acho que na questão de saúde, mais ainda, aliás, saúde também, mesmo na educação, outro ponto que a gente tem que colocar, esquecendo, a gente tem que enfrentar o bônus demográfico. De novo, há 50 anos atrás, você crescia, 2, 3, 4% da população. Nós estamos indo para um momento em que você tem várias cidades brasileiras e que o número de crianças de nascimento menor que o número mais velho. E aí você fica dependendo ou da criatividade do contador público ou tendo que aprovar perdões do Congresso. Eu dei minha opinião lá para o pessoal da frente, eu compreendo no provento emergencial, você tem que dispensar quem não consegue comprovar o atendimento. Né? Muitas vezes, aliás, ou o contador, ou então você fica criando universidade da terceira idade, fica colocando transporte escolar, quase que uma Ferrari para fazer o transporte escolar, porque o número de estudantes que você tem, de crianças, é muito pequeno. Então, a gente tem que rever esse padrão de financiamento. Acho que isso tem que começar dentro da própria universidade, buscar outras soluções. Lógico que você precisa ter o seu conforto, para você, ainda mais economia e desenvolvimento, para você produzir conhecimento, e a gente sabe quanto isso é importante para fazer pesquisa. É ideal que isso fosse feito junto com premiação. E de preferência, de novo,
não ficar preso a um ou outro tributo. Aliás, a DRU, a Estipulação de Receita da União, a DRE, dos Estados, ela pega um conjunto, né, de receitas e não fica pegando especificamente um, porque você, daqui para frente, você provavelmente vai para um lado ou vai para o outro. Cada hora você não sabe direito o que vai fazer. Por isso, inclusive, que eu tenho insistido em eu sei que a chance, aqui no Congresso Econômico, o pessoal não deu risada. O Congresso de Direito, eu falei assim, não, tem que limpar o texto constitucional, tirar o texto constitucional. O pessoal vindo na minha cara. Até porque você tem uma indústria jurídica, né, só legislativa, e e quanto mais matéria tributária você põe na Constituição, quanto mais matéria fiscal você põe na Constituição, mais a decisão das questões tributárias e fiscais do país vão parar no STF. Não é porque o STF, o ativismo do STF, o ativismo do STF é o resultado de você ter uma Constituição cheia de regras que quase que fica tratando como é que é o tributo padaria. Até tinha, uma das PECs tinha uma regra lá específica de como tributar o trigo. O judiciário, então eu acho que agora, mais do que nunca, eu tenho que ter flexibilidade para ir poder fazer ajustes. O Caiado que diga que cobra o ISS depende de uma lista. Quanto em quanto tempo você tem que atualizar a lista do que é serviço? Né? Só consegue, não sei se vocês sabem disso, né? A Constituição diz que imposto sobre serviços determinados, designados do Estado, na lei complementar. Vários serviços que nós usamos hoje não existiam há 10 ou 20 anos atrás. Então, tem que ficar lá. Os secretários de Fazenda, os prefeitos, toda hora indo no Congresso, correr para você ficar ampliando essa lista. Não é exatamente algo muito eficaz. Eu, pessoalmente, acho que, de novo, diante dessa incerteza, limpa o texto constitucional, coloca regras em leis ordinárias. Não sei se vocês sabem, a maioria dos países do mundo tem, aliás, nenhum país do mundo tem tanto detalhe sobre impostos quanto tem no Brasil. Vai encontrar uma coisa ou outra em algumas outras economias em desenvolvimento. Tem outros casos, como a dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos só diz duas coisas sobre tributos. Não tribute a exportação e não tribute o que você manda de um estado para outro. Ponto. Não há nada. Imposto de renda, IPTU, vai ali, todo o resto é determinado por lei. Funciona normalmente, né? Estados Unidos, todo. Outra curiosidade, que não sei se vocês sabem, imposto sobre o adicionado não se chama imposto sobre o adicionado. Nós, economistas, chamamos imposto sobre o adicionado. A definição legal é outra. Tá? Na Europa, imposto sobre transmissão de bens, só que a forma como você cobra é imposto sobre o adicionado. E nós aqui vamos e colocamos, queremos colocar na Constituição o que é uma nomenclatura, vamos dizer, nossa econômica. Não resiste, só para completar, recentemente colocaram na Constituição a sustentabilidade da dívida fiscal. Aí eu até estava falando assim, olha, eu morava, talvez agora, num estado aqui da federação que tem uma dívida sustentável, né, no Rio de Janeiro. A dívida é impagável, é sustentavelmente impagável, mas é sustentável. Ela não cai, ela só sobe, mas é sustentável, meramente. É o único estado da federação que cumpre o mandamento constitucional, porque o mandamento constitucional é a sustentabilidade da dívida. Assim, essa aqui é sustentavelmente sustentada pelos outros estados e sobe sem parar. Aí, outro dia eu estava num debate com o parlamentar e disse, não, você começou com a brincadeira. Eu falei assim, não, só que começou, você botou esse negócio. A coisa, eu provo na justiça que a dívida do Rio de Janeiro é a única dívida sustentável que tem na Federação Brasileira. Mas, de novo, essa mania de a gente achar que vai resolver tudo, né, no texto constitucional, é outra coisa que a gente precisa. E isso decorre dos pactos políticos que não são cumpridos. Né? Então, por isso que a gente volta com essa nossa conversa também da federação. Você tem que ter uma federação que conversa, que pactua,
que acorda e que aí você não precisa ficar cavando tanta coisa no peixe condicional. Inclusive porque o efeito no final é o inverso. Então, acaba tendo tanta coisa lá que não se cumpre. Desculpe, aproveitei aqui para dar uma geral aí. Eu consulto aqui a audiência, presente e presencial, se há questionamentos, dúvidas, comentários, que gostaria. Você, acho que você consegue daí. Sim. Boa tarde. Obrigado. Agora eu sou doutorando aqui em econômico. Eu tenho mais uma curiosidade, José Afonso. Agora nós observamos, né, essa política de paridade internacional de preço do petróleo. Você fez a menção ao México e à Rússia sobre a tributação, sobre a arrecadação em cima do petróleo. Essa política de preços agora da Petrobras, de certa maneira, ela não cooptou ou não amarrou os entes subfederados a essa política, porque a arrecadação aumentou. E o recurso dos royalties do petróleo, eles não são dedicados, né? Então, os entes podem, sobretudo os que têm impacto direto com a extração, com a chipalmina, por refino, recebem um recurso importante, né? Isso, de certa maneira, politicamente não amarrou as prefeituras, os estados a essa política, do ponto de vista macroeconômico, é suicida. Hoje saiu esse artigo mostrando o impacto devastador que essa política tem tido na inflação. Politicamente, é uma curiosidade, né? Não sei se você está acompanhando, junto com o trânsito do assunto. Como é que é a discussão política nesse tema? A discussão política, eu posso falar um pouco da minha modesta opinião econômica. E, aliás, guardado as proporções, é parecido com a nossa conversa aqui sobre vinculação da educação. Commodities, que são os preços determinados internacionalmente, que você não controla, mas se você é um grande produtor de commodities, mandava o bom senso que você tivesse fundo de estabilização. Um fundo um colchão. Só que o colchão se monta quando está embaixo, né? Agora, quando prestar lá em cima, não é uma hora muito oportuna ou difícil para isso. Ao pé da letra, aliás, o que está acontecendo com a Rússia, né? A Rússia, se não me engano, é acima de $43 o preço do barril. O que você vender é do governo russo. Por isso, inclusive, que se diz que a Rússia fez a guerra e o mundo está financiando, quem compra o petróleo russo está financiando a Rússia para invadir a Ucrânia, porque o orçamento russo está vindo, né, daquilo ali. Isso vale também para a Noruega, faz a mesma coisa, mas não usa, pelo menos, o fundo soberano para invadir outros países, pelo menos não invadir com arma, não tem invade com dólar, exagerado, as coisas assim. Bom, mas eu, pessoalmente, acho que o ideal era, no caso de commodities, você ter um fundo de... Você não consegue controlar o preço, você tem um mecanismo, né, acima desse valor aqui, fundo soberano, é um fundo de estabilização, e esse recurso, por exemplo, no caso do petróleo, está sendo usado para você subsidiar o consumo de combustíveis e dos mais pobres. Como é que você faz isso? Aliás, é até curioso, né? Porque os pobres estão aqui e os ricos estão na Europa e nos Estados Unidos não. Na Europa inteira, hoje, quase toda a Europa está pagando... você está devolvendo, como se você estivesse devolvendo IVA. Você paga o imposto e recebe consome, vai lá, abastece. De novo, para isso tem que ter um número de identificação único, você sabe quem abasteceu. Em Portugal, pelo menos que eu vivo, está se pagando 20 euros por mês. Se eu não consumir nada, eu não recebo nada. Se eu consumir mais, se eu paguei mais do que 20, se eu paguei 22 euros de IVA sobre combustível, a bomba, recebo 20.
Se eu paguei 220, que era o meu caso, recebo 20. Então, isso é uma forma, inclusive, você paga um valor e não paga um percentual para poder atender os mais pobres, muito proporcionalmente os mais pobres, né, do que os mais ricos. Mas eu acho que quando você tem commodities e você não controla o preço de commodities, esse é o melhor caminho a se seguir. E tem, basta, né, literatura e bibliografia para isso. Aliás, não precisa ir muito longe aqui, é o caso dos Chile, que com o cobre, né, tem lá o seu fundo, e pela dependência fiscal muito grande que o Chile tem em relação ao cobre, ele usa um fundo de estabilização para fazer isso. O preço do cobre está lá em cima, o Estado arrecada muito e, óbvio, naturalmente não gasta para que, quando o preço esteja lá embaixo, ele vai e saca do fundo de estabilização. Outros países, como especialmente os países árabes, acabam fazendo isso com o próprio fundo soberano. Ele levantou o petróleo quando ele vende, ele monta isso. Mas eu acho que é o caminho. Naturalmente, é mais fácil você fazer isso em um país pequeno, né, do que uma federação desse tamanho. Agora, de novo, você hoje tem informações que você não tinha antes. Uma coisa que é urgente aqui no Brasil, pessoal, tem que ter um número você tem que ter um cadastro de cidadão, seja para pagar imposto, seja para receber imposto de gasto, para ter acesso à educação, segurança, isso é urgente. E, em torno disso, você pode mobilizar várias políticas públicas, inclusive uma delas é você subsidiar o consumo de algum preço que por razões que você que exorbitou. Esqueci de dizer, além dessa questão do fundo, em alguns casos tem um fundo soberano, mas além do fundo soberano, outra coisa que está sendo muito discutida, nesse caso de commodities, você está tendo lucros extraordinários, muitas vezes não decorrentes. Você citou o caso do petróleo, mas você tem hoje companhias de eletricidade ganhando uma fortuna por conta, não do petróleo, mas pela equivalência, né, do produto elétrico. E alguns países estão criando sobretaxa do imposto sobre o lucro dessas empresas. O Brasil tem isso na construção, mas aplica só para o setor financeiro. E não usa essa prerrogativa, né, para outras finalidades. Um último comentário, e aí, já que você falou petróleo, use, e a tom de provocação, os dogmas estão ficando tão fortes. Você vê que provocações estão crescendo. O Hausmann, né, que é um economista latino, aqui bem badalado, ele está defendendo que se crie uma sobretaxa do imposto de importação de petróleo e gás da Rússia, quebrando a ideia do princípio que não. Tem que tributar a importação igual, independente de que país da origem. E a tese dele é muito simples. Bom, se você pode pegar o SWIFT e cortar o SWIFT daquele país, por que então seria mais fácil pegar e resolver? Tá, vou sobretaxar o imposto daquele país. É algo tão radical, né, contra o liberalismo, contra as ideias, né, o pessoal nem está discutindo muito, está falando isso, mas os 2 ou 3 estão falando isso. É lógico que também esse é o tipo de coisa que você não discute, né? No caso do governo. Faz, você não discute, você vai e faz. Mas eu não duvido que assim, quem desligou o SWIFT, que essa também é outra discussão do ponto de vista de regulação, que quer dizer assim, eu sou a favor de ter desligado o SWIFT. Eu sou a favor de tinha lá o iate russo lá, eu até vi lá, e foram lá e pegaram o iate. Mas com base em que você foi lá e falou, não, este iate aqui agora está desapropriado. São mudanças radicais que a gente está vivendo nesses tempos e que eu não duvido que isso possa vir a se desdobrar aqui também
né, na área fiscal. Mas, bom, assim, o Brasil que produz cada vez mais commodities, e alguns produtos viram commodities, eu não sei até onde daqui a pouco a água não vai virar commodity mundial. Já começa por aí. Você tinha que pensar tanto a política tributária quanto uma política, né, de gasto específica separada para lidar com essa situação. Vou fazer um adendo aqui, a pergunta do Danilo. Uma coisa que no Brasil também a gente está perdendo é a capacidade de debater e a memória, né? Eu estou ficando velho, estou começando a contar algumas histórias para ter alguém que lê depois, né? Quando foi criada a CIT sobre os combustíveis, havia uma proposta no governo dela funcionar como o amortecedor dos choques externos do petróleo. Ao longo do tempo, a CIT foi direcionada, um momento direcionado para cumprir pontos fiscais, depois e isso perdeu no caminho, né? Então, é engraçado, dentro do parlamento, quem liderava essa discussão era um deputado aqui do já não é mais deputado, quem era ligado à base petroleira, né? Então, essas coisas a gente tem, ou a gente teve a oportunidade, ou a gente pode ter a oportunidade, mas ao longo do tempo a gente tem perdido essa capacidade aqui no Brasil, certo, de ter debates, né? E aí queria reforçar a importância da gente ter esse tipo de diálogo aqui no universidade, para reforçar isso como mudança necessária, né? Sem ter dúvida que, como já disse, essa questão da estabilização é importantíssima. Talvez um efeito muito maior do que aumentar a taxa de juros no combate ao choque de oferta, ou amortizar o choque de oferta. E outra coisa, né? Se a CIT está zerada, o ROIT não está. Né? E até pegar o ROIT, a receita de ROIT e fica parada no Tesouro Nacional e usá-la como fonte. Não sei se tem autorização do benefício. A CIT tinha autorização legal. Ok, mais comentários? A gente não reconhece as pessoas, mas diga lá. Boa tarde, sou a Ana, sou mestranda em Quintino. Queria fazer uma pergunta para a mesa, talvez mais para o Caiado, né, que tem experiência prática, depois. Comentar os impactos da emenda 109 da lei emergencial, né, que acaba estendendo débitos nacionais e coloca uma série de gatilhos, né, fiscais. E, não sei, na visão de vocês, como que compatibiliza isso da descentralização das funções, ao mesmo tempo que parece uma modificação da austeridade dos nacionais também. Eu posso estar respondendo, acho que o José Afonso tem muito mais tempo de estrada, que essa é uma questão nacional, não é local. Né? O teto gasto, ele não se aplica aos municípios, se aplica à União. Tá? A gente é município, né? Um agente que é atingido pelo teto de gasto, ou não, né? Pode ser que é atingido pelo teto de gasto, se o governo federal ele decide não ampliar o gasto numa política social em função de ter atingido o teto. Na verdade, isso não tem acontecido, porque tem as remessas constitucionais, as transferências constitucionais, e que ele tem cumprido. Né? O que a gente percebe, e aí não tem nada a ver com a emenda 109, mas com a política econômica efetiva do governo, as opções de política econômica, é que o ano passado, por exemplo, o governo repassou para a assistência social em Campinas, mas para todo o município, de maneira geral, menos de 20% do orçamento que estava na Seguridade Social. Então, não basta só, oficialmente ele cumpriu o que colocou no orçamento,
mas na hora da execução orçamentária, ele simplesmente não realizou aquele gasto. Tá? Como não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma vinculação específica, não é obrigado, como no caso do DEB, como no caso do gasto de educação e saúde, que ele tem um limite mínimo de gasto, na ação social e no desenvolvimento social não tem esse limite de gasto. Simplesmente ele não repassa e fica por isso mesmo. Né? Ele determina qual é a política, determina que você tem que ter a equipe em cada CRAS, por exemplo, tem que ter um psicólogo, isso, aquilo, outro. Para esse, você vai gastar 10, ele repassa 2 ou 3, desde que você tenha todos os fundos dos profissionais contratados, que seja esse tipo de contratação, ok, quer dizer, tem todo um regramento, e depois, no final, ele não repassa nenhum serviço. Então, isso acontece, tem acontecido bastante. Né? O município acaba tendo que arcar uma parcela mais que proporcional, mais que significativa, mais que planejada, porque a União, principalmente, o Estado também, né, não cumpre a sua parte, mas não tem nada a ver com a vida central. Não sei se o Zé quer comentar alguma coisa. São 4 horas. Alguém tem mais um comentário? Pergunta? Se não, consulta aqui a mesa, se tem alguém que quer mais fazer alguma consideração? Não? Bom, então, em nome aqui do Instituto, eu agradeço a todos que participaram, especialmente aos membros da mesa, o professor Zé Roberto Afonso, o secretário Caiado, o professor Fernando Sarti. Acho que foi bastante enriquecedor e tratamos aqui de um leque de questões relativas à situação fiscal e às perspectivas que, inclusive, foram, como foi dito, muito além da conjuntura e dos desafios. Eu também gosto da perspectiva otimista diante de uma situação muito difícil. A gente viveu, como eu falei agora há pouco, do ponto de vista das contas, eu falo mais aqui do nosso universo, que é o que a gente também é sócio do preço da gasolina, o preço da energia elétrica subindo, né? Bastante. Tiago está aí. Mas, certamente foi muito extraordinário o que aconteceu. Não dá para a gente tomar isso como uma tendência, como disse aqui o secretário Caiado. Mas, de qualquer forma, acho que, além do conteúdo em si, o resultado da mesa é essa disposição de debater esses temas. O Instituto sempre teve uma tradição importante, tem 2 pessoas aqui que fizeram parte dessa tradição de estudos de economia do setor público, estão ali quase enfileirando com outros, o Ulisses e o Piazotto. Outros também, o senhor Preato, o professor Sérgio Prado, que infelizmente também já se aposentaram. Acho que a gente tem que trazer essas questões e certamente a economia do setor público, nas suas várias dimensões, é fundamental para a discussão do desenvolvimento do Brasil. É isso, muito obrigado, e continuemos aqui bastante em contato.